Olá pessoal, hoje irei corrigir os exercícios de notação científica enviados na semana anterior. São dois exercícios, tá? Então aqui o primeiro é passe os números a seguir para a notação científica, tá? Então aqui o item a gente tem 105 mil, tá? Então para escrever 105 mil em notação científica, a gente tem que lembrar que o coeficiente tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Então vai ficar 1,05 vezes 10, e aí o expoente é a quantidade de vírgulas, quantidade de casas que você tem à direita da onde a gente colocou a vírgula. No caso aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Então 105 mil em notação científica fica assim: 1,05 vezes 10 elevado à quinta potência. Tá? O item B, a gente tem esse número aqui, decimal, e aí a ideia é a mesma, tem que ser um número, o coeficiente tem que ser um número entre 1 e 10, né? Então a vírgula aqui vai ficar entre o 1 e o 9, né? Vai ficar 1,9 vezes 10. E aí o expoente aqui a gente vai contar quantas vírgulas a gente precisa deslocar para a esquerda da onde a gente colocou aqui, entre 1 e 9, né? Então vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Como a gente está deslocando para a esquerda, vai ficar 1,9 vezes 10 elevado a menos 7. No item C, a gente tem 3 milésimos, né? Então a vírgula vai ficar aqui depois do 3, ou seja, vai ficar 3 vezes 10, e o expoente vai ficar uma, duas, três casas, tá? Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3, desloca 3 casas para a esquerda. Tá? Fazendo o item E, a mesma ideia, o coeficiente tem que ser um número entre 1 e 10, então vai ficar 3,54 vezes 10. E aí o expoente a gente conta aqui quantas casas para a direita, né? Então vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Tá? Então 3,54 vezes 10 elevado a 9. Tá? Resolvendo o item 2, né, que era 1. O item 2, a distância entre o Sol e a Terra, 149 milhões e 600 mil quilômetros. Esse número é notação científica, então, como eu falei, o coeficiente tem que ser entre 1 e 10, 1 e 10, então vai ficar 1,496 vezes 10, e aí o expoente é a quantidade de casas que a gente vai contar para a direita, tá? Então vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. 1,46, 1,496 vezes 10 elevado a 8. Tá? No item 3 é o contrário, você vai transformar os números que estão em notação científica para decimal. Tá? Então, 4,129 vezes 10 elevado a 3. Então, 4,129. Então, a gente precisa deslocar essa vírgula, que está entre o 4 e 1, deslocar 3 casas para a direita. Tá? Então, vai ficar... aqui vai ficar uma, duas, três. Tá? Então, 4,129 vezes 10 a terceira vai dar 4.129. No item B, a mesma ideia, 5,12 vezes 10 elevado a 6.
Tá? 5,12 vezes 10 elevado a 6. Essa vírgula aqui a gente precisa deslocar 6 casas para a direita. Tá? Então a gente pode completar aqui com alguns zeros e aí ver o que acontece. Ó. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabei apagando o número aqui. Tá? Então 5,12 vezes 10 elevado a menos 6 é 5.120.000. Tá? Resolvendo o item C, a gente tem 3,9 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Então, quando o expoente é negativo, a gente vai contar as casas agora para a esquerda. Ela está aqui, a gente vai contar 5 casas para a esquerda. Eu vou colocar alguns zeros aqui na frente para não se perder. Tá? Então, essa vírgula aqui, a gente vai deslocar 5 casas para a esquerda. Então aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Tá, pronto. O número já está em decimal. E finalmente o item D. O item D a gente tem 4,29 vezes 10 elevado a menos 8. Vou escrever até aqui na frente 4,29 vezes 10 elevado a menos 8. Essa vírgula precisa ser deslocada 8 casas para a esquerda. Tá, então vamos já escrever alguns zeros aqui, tá, para a gente não se perder e ver o que acontece. São 8 casas para a esquerda. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então 0,0000,429. Então é isso, pessoal. A correção dos exercícios para passar de número decimal para notação científica e notação científica para decimal. Tá? Essa é a correção. Então eu vou pedir para vocês agora corrigirem o exercício de vocês, colocar o certo ou errado, acertar lá o exercício e anexar novamente. Tá? Boa semana a todos. Obrigado.